Olá a todo mundo, sejam bem-vindos mais uma sexta-feira, o programa O Filho da Manicure. É muito importante a sua audiência, obrigado pela sua audiência, mais uma sexta-feira que a gente tá junto. E hoje eu tenho um convidado aqui extremamente gigante, um cara que eu sou apaixonado no trabalho dele. Ele é de Eunápolis, sul da Bahia, é um dos fotógrafos que documentou o pós-incêndio da Catedral de Notre Dame, em Paris, 2019. Ele é o único fotógrafo brasileiro a registrar o paralelo entre tráfico de drogas e a comunidade em uma das favelas mais perigosas do Brasil. O nome dele é Adilson Santos, ele tem 29 anos e é um prazer te receber aqui. Adilson, seja bem-vindo ao programa O Filho da Manicure. Você é uma referência para mim. Obrigado por estar aqui. Acredito que você tem muito a acrescentar e eu queria que você falasse um pouquinho de você antes da gente entrar aqui nas perguntas. Muito obrigado, Patrick. Primeiro, eu quero muito te agradecer pelo espaço, te parabenizar também, né, por todo esse movimento que você tem feito, pela sua própria história. Conheci e acho que se conecta, inclusive, com a minha. E é muito bom a gente ver os nossos crescendo e alçando voos maiores e conquistando coisas, que é mais importante ainda. Como você falou, eu sou de uma cidade do sul da Bahia, Eunápolis, então minha história... Ela nasce nesse lugar, ela nasce nessa cidade de pouquíssimos habitantes, a gente não tem shopping, para você ter ideia, não se sabe lá o que é uma escada rolante, poucos prédios têm elevador, então só para você entender o quão evoluída essa cidade. Apesar de já ter sido o maior povoado do mundo, hoje é uma cidade que, assim como a maioria das cidades de interior, sofre com a precariedade, principalmente de acesso à cultura, à informação, à criatividade, à inspiração das pessoas que vão se tornar alguma coisa no futuro. Então, minha história nasce desse lugar. O nome da minha mãe é Ivana, o nome do meu pai também é Adilson. Minha mãe é camareira de hotel, hoje trabalha com outra coisa em Caraíva, mas a maior parte da vida dela, ela foi camareira de hotel. Meu pai é serralheiro por profissão. Tenho mais 2 irmãos, eu sou o mais velho dos 3. E estudei até a 7ª série, fiz a 5ª série 3 vezes. Isso tem muito a ver com a minha trajetória também, como eu consegui chegar nos lugares que um dia eu sonhei. Então, acho que é um pouco disso aí. Exato, muito, muito bacana ouvir você falando sobre isso. Para quem não sabe, o Adilson trabalha com marcas renomadas, trabalha com pessoas que são do cenário da indústria, pessoas que a gente tem como referência, né? O trabalho dele é uma referência, são obras de arte que a gente vai mostrar aqui depois, ele vai comentar um pouco sobre o trabalho dele. São obras de arte que a gente vê e que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente se compara com aquilo dali, porque são trabalhos extremamente reflexivos, que traz a gente para um lugar de pé no chão, né? O ditado popular. Adilson, me explica uma coisa, como que é para você, enquanto fotógrafo, entender esse lugar que você pertence hoje, que você ocupa, um lugar que é de referência, como eu sempre falo aqui, de inspiração para muitas pessoas, e que você também faz uma reflexão sobre a sua vida, também trazendo o lugar de onde você vem. Como que é isso para você? Cara, eu lido de forma muito natural, assim, com tudo. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente consciente, primeiro, do lugar onde eu nasci, da realidade da minha família. Eu sempre fui muito consciente das minhas oportunidades e também dos meus talentos, do que eu podia ser. E acho que por isso que eu não consegui seguir na escola, porque sempre foi um problema pra mim ter que me conformar com coisas que eu achava desnecessário. Então, eu posso falar sobre mim. E eu sempre tive muita certeza absoluta do que eu faria na minha vida, mesmo vindo desse lugar sem referência, sem pessoas que fizeram coisas que eu faço hoje em dia, por exemplo, sem pessoas que construíram coisas que eu construí no mesmo lugar de onde eu vim. Então,
Eu falo com muita propriedade, muita certeza, assim, que eu sempre soube o que eu queria fazer e eu sempre falei em casa, na escola. Não era só sonho, sempre foi planejamento, na verdade, mesmo sem eu saber como que isso era um planejamento. Então, quando você me pergunta como que eu lido com isso, eu lido da forma mais natural possível porque eu trabalho todos os dias para ter esses resultados. Eu vivo o meu trabalho, eu vivo o meu sonho, eu vivo os meus projetos, da mesma forma que eu vivia quando eu dizia lá que eu ia viajar de avião toda semana. Que isso é a minha realidade hoje. E as pessoas diziam, bota o pé no chão, volta pra terra, para de ser arrogante, para de ser orgulhoso. Então, isso pra mim, nessa época, era um sonho. Mas eu projetava isso. De alguma forma, eu costumo dizer que a mente do artista é muito doido porque a arte é tão necessária no mundo, porque ela nasce no coração e na cabeça de pessoas que acessam lugares que as outras pessoas, vamos dizer assim, comuns não acessam. A gente vai no futuro, a gente vê coisas, a gente sente de forma palpável, a gente consegue, é quase que uma transmutação, você conseguir viver lugares que você nunca esteve, mas você ter certeza que em algum momento aquilo vai ser seu. Sim. E eu era isso, pra você ter ideia, eu venho de uma família que nunca passou necessidade, a gente nunca passou fome, nunca teve nada, mas a gente sempre teve o necessário. E o básico. Era aquela compra de 3 calças, caderno igual para todo mundo, mesma quantidade de lápis. A minha mãe ia e fazia 2 compras, 3 por ano de roupa, material escolar, mesma coisa. Trazia na bicicleta, a gente abria. Então, assim, era aquela festa. Mas a gente sempre teve o necessário. A gente nunca teve nada em excesso e a gente nunca teve o extraordinário, vamos dizer assim. A única coisa extraordinária que a gente teve foi amor, carinho e isso. Mas dentro de casa, por exemplo, eu nunca tive um quarto. Eu tenho mais 2 irmãos. E a maior parte do tempo que nós vivemos juntos, nós dormíamos juntos. Depois que minha irmã ficou mais velha, começou a menstruar, se tornou mulher, de fato, minha irmã ganhou um quarto dentro de casa e eu e meu irmão e eu continuamos dividindo um espaço na minha casa que foi construído para ser um quarto, mas nunca foi um quarto, de fato. Sim. Um mezanino em cima da sala, onde colocavam as camas, mas aquilo não era um quarto, aquilo não tinha privacidade, a gente, cada um não tinha um guarda-roupa, sabe, a gente guardava as coisas em cômoda, então assim, tudo isso é uma construção muito real. A gente nunca teve esses excessos e isso eram as referências que a gente tinha. Porque as pessoas que a gente frequentava, os nossos amigos, as pessoas de escola, todas essas pessoas tinham as mesmas coisas ou menos, entende? Então, eu sempre fui muito consciente do que eu tinha. Então, eu sabia que eu não podia, por exemplo, pedir aos meus pais. Eu sabia que eu não podia pedir à minha família. Não tinha ninguém para dar um telefonema e falar, me indica, me dá isso. Então, assim, tudo que eu tinha era aquilo. Era o que se via ali, Era o que se via. Era o que se via. E aí, a gente fala muito sobre inspiração, né? O que te inspira, o que te inspirou. Eu falo, cara, pra quem não tem, a inspiração é não ter. Pra mim é básico. Se tu não tem, a inspiração é o que você não tem. E isso não é uma forma de você olhar pra vida como uma inveja ou qualquer coisa do tipo. Você precisa desejar o que você não tem. Exato. Você precisa acreditar que em algum momento você vai ter aquilo. Você precisa acreditar. Por exemplo, hoje eu pago R$7.000 no aluguel em São Paulo. Isso é o que uma família, um pai e mãe ganha por mês. Meus pais não ganham isso. Isso também tem muito a ver, foge da realidade, daquilo que nós víamos antes, porque não era a nossa realidade. Sim. Nunca se imaginou um aluguel a X valor. Sim. E uma coisa também que me fizeram uma vez uma pergunta no Instagram. Esses dias, eu abri uma caixa de perguntas e me fizeram assim a seguinte pergunta. O que te levou a fazer isso? Uhum. Não ter e não ser. Sim. Eu não tinha e eu não era. Exatamente. O que é não ter, o que é não ser? Entendeu? Então, quando a gente faz essa reflexão com o Adilson da vida, outras pessoas que passaram por aqui também, esse não ter e esse não ser é exatamente o que te joga pra frente. Exatamente. Quando você fala o valor do seu aluguel, zero prepotência, isso daqui é nos mostrando um campo que nós não tínhamos. Sim. E a gente vai abordar outros assuntos também, como favela, outras questões também, que, cara, a favela, um exemplo, a favela era a minha realidade. Foi ali que eu cresci. Não me tornei um indivíduo ruim. Sim.
Entendeu? Dentro desse contexto que eu tô trazendo pra você, mas o entretenimento era na porta de casa. Era só você descer, você chegava ali. Entendeu? A gente não tinha essa visão de barquinho indo, barquinho vindo, não tinha essa coisa. Tem. Então a nossa inspiração, o que nós tínhamos como referência, era nós mesmos. Sim. Entendeu? Então isso que você fala, que você traz pra gente, é uma colocação muito forte, que a gente entende que, cara, olha onde esse cara tá. Mas fazendo aquele link de que olha de onde ele veio. Sim. Você, enquanto homem preto, dentro de uma indústria altamente competitiva, que a gente está falando de um cenário fotográfico, a gente está falando de um comércio que gira muita grana, se não o maior do país, enquanto indivíduo preto, mesmo executando um trabalho com excelência, sendo renomado, como funciona para você essa porta de entrada dentro desse cenário? Sim. Levando em consideração o que a gente está falando, todo esse enredo, leva a gente para esse lugar de reflexão, né? Assim, como que eu sou, o que eu... E eu acho não, tenho certeza, porque eu vivo isso, né? Eu sou essa pessoa. Eu, particularmente, posso te dizer que eu nunca fui a pessoa de pensar nas pautas minoritárias. Então, eu nunca fui de pensar, por exemplo, que a minha cor, de fato, pudesse interferir em alguma coisa. Eu nunca fui. Porque eu vim de um lugar onde todo mundo era igual a mim. Quando eu comecei a migrar meu trabalho, minha vida para outros lugares, ter contato com pessoas diferentes e tudo mais, foi que eu comecei a entender esse game das divisões interpessoais, de lugares que eu estava, mas eu jamais faria parte, sabe? Porque tem uma outra linguagem, tem uma outra dinâmica, tem uma outra... Então, assim, mas por outro lado, isso pra mim nunca foi um problema. Eu entendo que a sociedade, ela é separada. E eu sou muito de dizer algumas coisas assim, que pode soar até polêmico, mas, cara, eu prefiro chorar fazendo do que só chorar. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você tem um planejamento que tem a ver com o início da nossa conversa, eu acho que quando a gente tem um planejamento de vida, quando a gente acredita na maluquice que depois se torna real, você entende que aquele projeto, aquele trajeto, ele tem um plano. Assim, se você vai traçar um piloto que traça um plano de voo, ele sabe que ele vai passar por uma turbulência. E ele não sabe como que ele vai lidar com aquilo, mesmo que ele tenha todos os parâmetros, pode ser que mude. E aí? Sim. A gente saiu de casa hoje pra vir pra cá, a gente colocou lá no Uber, veio pra cá, mas assim, se a gente tivesse alguma intercorrência. Na vida a mesma coisa. Então, da forma como eu fui criado, a gente foi criado pra estar preparado. Entendeu? Nunca teve essa pauta assim, se cuida porque você é preto, sabe? A gente nunca teve essa conversa dentro de casa porque sempre foi muito natural, todo mundo era igual. E assim, até hoje as pessoas que morrem no meu bairro, as pessoas que morrem na minha cidade, cara, tem preto morrendo, mas são pessoas que a gente sempre teve ali referência e de alguma forma essas pessoas estavam envolvidas em alguma coisa. Então é difícil a gente ver por aí, tem casos específicos que a polícia mata, sabe, troca de tiros, mas da minha realidade, o meu povo, as minhas pessoas que eu vi morrendo, eram pessoas envolvidas. Eu não estava envolvido, nunca estive envolvido. Tenho pessoas da minha família que estão presos, que já morreram, que estão no tráfico. Eu nunca estive nesse lugar. Então, a questão racial, pra gente, enquanto um limitador de algo, de qualquer conquista, isso nunca aconteceu. Então, foi também uma forma de muita ousadia quando eu cheguei nesse espaço como São Paulo, Rio de Janeiro, fora do Brasil, em outros lugares. Eu sentava com uma segurança que eu não sabia de onde vinha. Hoje, olhando, eu falo assim, caralho, que maluquice, porque eu realmente não tinha esse parâmetro. Eu olhava pra pessoa branca, eu me sentia intimidado de estar naquele lugar que eu nunca estive, naqueles lugares gigantescos, com toda aquela mordomia, com todo um protocolo pra acessar alguém. Isso sim me intimidava. O modo da pessoa estar vestida, eu não estava usando uma roupa tão adequada. Beleza, essas coisas me intimidavam. Mas a minha questão mesmo racial, minha questão de cor, isso nunca foi um problema. E, cara, como eu saí da escola cedo, eu parei de estudar cedo, eu sempre entendi que eu tinha que estar muito preparado para as coisas. Então, assim, eu tinha que ser tão seguro de mim, eu tinha que ser
tão confiante de mim, eu tinha que ter tanta certeza de mim, que a minha pauta, que eu não podia despertar em qualquer pessoa qualquer dúvida sobre a minha capacidade. Que a questão acadêmica, ela nunca teria que surgir em uma conversa. E nem tinha tempo pra isso. Não tinha tempo. Não tem tempo. E não tinha porquê. Porque Exato. quando eu comecei a acessar esses lugares, já era lugar de gente muito grande. Então, assim, eu fui aproveitando as minhas oportunidades e eu cheguei lá e aí, ou era no one-on-one, ou era naquele momento ou não era. Ou você se garantia ali, ou você perdeu a oportunidade. Entendeu? Então, depois eu comecei a perceber esse tipo de coisa. Quando eu comecei a frequentar lugares, que eu entendi que o meu modo de querer me vestir muito bem o tempo inteiro era uma forma que eu me sentia oprimido, e aí tem a ver com a minha cor, e aí tem a ver com as estatísticas, e aí tem a ver com esses lugares, e aí tem a ver também ao homem que você é novo agora. Exatamente. Ao novo homem que você é. Exatamente. Então, depois que eu fui entendendo, mas não de forma, é questão racial, não. Sim. E também sofri poucos preconceitos. Eu tenho uma situação que foi muito clara, mas é tão bizarro, porque é tão enraizado, que eu não tenho nem como dizer pra pessoa que ela fez, porque é tão intrínseco na nossa sociedade que a pessoa foi capaz de publicar isso e ela não tem noção do que ela fez. Eu tava fazendo, há 2 anos, eu tava fazendo uma pessoa pro baile da Vogue, no Rio de Janeiro. E aí, eu montando uma puta estrutura pra atender essa pessoa dentro do quarto de hotel, e ela fez um post exatamente assim. Fez uma foto minha, montando o set, e ela escreveu assim: e não é que da Bahia sai gente arretada mesmo? Cara, ela não tinha noção do que ela tá fazendo. É uma pessoa de 2 milhões e, sei lá, hoje deve estar com quase 3 milhões de seguidores. Você acredita que uma pessoa dessa tem noção do que ela tá falando? Porque eu não acredito. Eu não acredito. Que ela tem noção do que ela escreveu, que ela tem noção do que aquilo significa. Eu não acredito que uma pessoa com esses números ia se expor a esse nível. Eu não acredito. Eu acredito mais realmente na situação de que a gente não evoluiu a ponto das pessoas entenderem o que é um preconceito, o que é um racismo, o que é uma xenofobia. Acredito muito mais nisso do que, de fato, numa agressão direta. E pra mim não foi uma agressão direta, porque, como eu te falei, eu vim pra passar por isso. Eu sempre soube, eu sempre ouvi as pessoas falarem, eu sempre vi o que acontece. Então, assim, você pode fazer o que você quiser comigo. Primeiro, se você estiver me pagando bem, eu vou passar, porque eu quero seu dinheiro, eu acredito em mobilidade social a partir de dinheiro. Total. Então, Total. assim, se você me pagar bem, eu vou lá, aturo alguma humilhação. Segundo que é o meu caminho. Eu preciso passar por essa pessoa, eu preciso passar por essa situação, sabe? Eu acredito muito na coisa do viver. Viver na forma literal. Viver não é o mesmo que estar vivo. Sim. Viver é caminhar uma trajetória onde a gente passa por coisas boas, por coisas ruins, por coisas que nos transformam, por coisas que fazem a gente pensar. Não tô romantizando nada disso e nem dizendo que eu não chego em casa, boto minha cabeça no travesseiro e penso. Falo, porra, minha cor fez isso. O lugar de onde eu vim. toda aquela reflexão, né? Sabe, você faz essa reflexão. Mas, cara, eu faço tanta nutrição da minha verdade, e eu minto tanto pra dizer que eu sou foda nessas situações, que passa. Sim, eu consigo passar porque eu tenho um objetivo e eu sei que eu vou precisar passar por isso. Exatamente. Eu sei que eu vim de um lugar onde eu preciso justificar a minha origem. Eu sei que eu vim de um lugar onde eu converso com pessoas em São Paulo e na própria Bahia, que olham na minha cara e de forma muito natural falam: amigo, mas vamos combinar que baiano é preguiçoso, né? Na maior naturalidade, sorrindo na minha cara. E eu preciso justificar, eu tenho que estar pronto pra responder essa pessoa. Sim. Sabe? Então, assim, hoje em dia, depois de 17 anos, eu já consigo ter um espaço no mercado, no trabalho, na internet, na comunicação, onde a pessoa já tem até medo do que ela vai falar. Ela tem medo do que ela vai agir, ela sabe de alguma forma, não todos, mas ela já sabe ali que, pô, esse cara ele não vai ficar calado. Sim. Sabe? Ele não vai deixar isso aqui passar. Então, assim, nem sempre a gente sabe o que vai acontecer, né? Isso também tem muito a ver com a validação do trabalho.
pode não parecer, mas é uma coisa muito real. Porque a gente vê o comportamento antes e a gente vê o comportamento depois. Obviamente, é assim que funciona o jogo. Pra quem não sabe, o Adilson trabalhou em 16 países. E aqui também eu quero fazer uma abertura de parênteses, que a gente não está incentivando o não estudo. Não tem nada a ver com isso, tá? Sim. Você precisa estudar sim, é importante. E mesmo que ele só tenha ido até a 7ª série, foi o que formou esse homem gigante, genial. E ele estuda ainda, só que ele estuda de uma outra maneira. Ele estuda arte, ele estuda coisas dentro da área dele. Então, fala inglês, fala espanhol. Tá vendo? São 16 países, um vasto leque de conhecimento e também idioma nisso daí. Só que a arte veio para muito compenetrante para dentro de você. É o que faz a alma dele sangrar, é o que faz a vida dele ter sentido, e é o que ele executa muito bem, entendeu? E através desse tema que a gente se conheceu por um vídeo que ele postou, inclusive dizendo sobre os planos que a gente tem, sobre você persistir, vou deixar ele falar sobre isso também, sobre você persistir no que você quer. Às vezes a gente cria um planejamento com várias opções e a gente se perde do ponto principal. Eu queria que você trouxesse isso também, que foi através né, dessa porta de entrada que nos conhecemos. É um vídeo assim excepcional e a gente também vai falar sobre o plano de carreira, sobre alguns trabalhos seus. Mas como você entende esse vasto caminho do alfabeto inteiro como opção? Cara, eu entendo como... Primeiro que eu não tenho como generalizar. E nem tenho como te dizer que eu fiz por ninguém. Qualquer coisa que eu tenha feito, eu fiz por mim. Sim. Primeiro de tudo. Depois a gente entende que o nosso movimento, ele vira inspiração. E eu bato muito na tecla de inspiração. Eu falo muito sobre inspiração, porque eu acredito que inspiração é a única coisa que salva a vida de qualquer outra pessoa. E a desigualdade, ela nasce da falta de reconhecimento interpessoal, né? A gente precisa de pessoas, a gente precisa dos disruptivos, a gente precisa das ovelhas negras, a gente precisa das pessoas malucas, a gente precisa das pessoas que saem da escola, a gente precisa dessas pessoas em todos os lugares. Porque é só assim que a gente quebra o padrão daquela família, daquela escola, daquela sala de aula, daquele bairro, daquela empresa. A gente botando na cabeça das pessoas possibilidades, porque a gente olha para o outro que está indo na contramão do que se diz e a gente pensa, e se? E esse se é carregado de várias outras coisas, de várias outras possibilidades, que pode ser para o outro, que pode ser para o mundo, que pode ser... Enfim, a gente precisa dessas pessoas. Então eu acredito muito nisso, sabe? A desigualdade, ela nasce da falta de reconhecimento interpessoal. Se eu não tenho uma referência, como eu não tive na minha cidade, como eu não tive na minha família, se eu não tenho uma referência, o caminho é muito maior. Porque a gente erra muito mais, porque a gente, sabe, a gente passa por coisas que, assim, se a gente tem uma referência, é mais fácil da gente passar por ali. E aí, cara, é muito doido porque no meio dessa caminhada, né, da gente se descobrir, das faltas de referência, no meio desse movimento da gente entender quem somos nós, o que a gente vai fazer, quais são as possibilidades, onde eu vou romper, onde eu vou continuar, onde eu vou seguir, vem as possibilidades para viver a vida, né? Pra gente ganhar dinheiro, pra gente pagar nossas contas, pra gente... Enfim. E aí vem a questão que nos linka, que é esse vídeo. Porque a gente precisa ter algo. A gente precisa ter alguma coisa na vida. Cara, se tu fala que você vai ser o melhor vendedor de água, que você quer vender água no semáforo, e você vai lá usar aquela métrica de vendi 8, ganhei não sei quanto, sabe? A conversinha da venda d'água. O outro que vende livro, o outro que não sei o quê. Cara, faz aquilo até você entender que você não quer mais. Não tem problema a gente terminar um casamento, não tem problema a gente pedir demissão de uma empresa, não tem problema a gente dizer que a gente não quer mais essa faculdade, que a gente não quer mais morar nesse país, não tem problema. O problema é quando eu tenho um produto, meu produto hoje é arte. Eu monetizo a minha arte de todas as formas possíveis. Eu vendo curso, eu vendo mentoria, eu vendo meu trabalho, eu faço desenvolvimento, eu crio produtos em torno do que eu sou bom. E eu acredito que eu posso mudar a vida de pessoas e ajudar pessoas com o que eu aprendi. Então,
o que eu acredito pra minha vida, ele tem que ser sustentável. O que é sustentável? Pagar minhas contas. Ele tem que me fazer feliz, ele tem que me possibilitar viajar, ele tem que me possibilitar comprar as roupas que eu quero, ele tem que me possibilitar escolher se eu vou comer nesse restaurante ou não, se eu vou pra tal lugar ou não, se eu quero fechar esse trabalho ou não. Mas isso também não quer dizer que eu posso chegar um momento e dizer, não tô mais feliz com isso. Sim. E aí você muda, aí você tenta uma coisa nova. E não, por exemplo, esse mês, poxa, não fechei as contas. Tenho, sei lá, 15 mil reais de cartão de crédito pra pagar, tem mais as outras contas ali. Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou vender e-book. Vou estudar. Tu não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E o dinheiro também não vai vir. E o dinheiro não vai vir. Porque você está desfocando de onde você tem que estar. E quando você acredita no seu produto, você se entende como empresário. Você se entende como uma pessoa que é de fato empreendedor. O que é ser empresário? O que é ser empreendedor? Eu sempre falo para os meus amigos, eu falo assim, cara, é muito doido porque o empreendedorismo, ele é fascinante e ele é sedutor. Mas ele não é uma coisa, ele não é sua ideia. Ser empreendedor não é ter uma ideia. Ser empreendedor não é você acreditar que isso vai mudar o mundo. Isso é ter a ideia do empreendimento. Isso é ter o dinheiro para chegar lá e montar o negócio. Mas ser empreendedor é você passar 5, 6, 10, 17 anos, como é meu caso, e você olhar para tudo que você fez, você ter tido momentos incríveis, você ter passado por momentos horríveis, você ter acordado e falado, meu Deus, isso não é para mim, eu não aguento mais, você tomar remédio, você ter ansiedade, você ter medo, você dever às pessoas, você ter que dizer para as pessoas, eu não tenho dinheiro para te pagar, e em outros momentos você gastar dinheiro que parece que não acaba mais nunca. Isso é ser empreendedor. E você chegar na ponta, no momento de desespero, no momento de que a coisa não tá tão boa, e ao invés de você pensar assim, precisa arranjar um trabalho, vou bater na porta de alguém, vou voltar a ser CLT. Você pensar, o que eu vou fazer? Você olhar pro seu produto, você olhar pro mercado e falar, o que o mercado tá pedindo agora? O que eu não tô fazendo? Você sentar com o seu time e falar, gente, preciso demitir 10. Vou ter que ser 10. O e-mail, atendimento, comercial, financeiro, vai ser tudo eu agora. Sim. E eu acho também que isso tem muito a ver, essa cultura que você está nos trazendo, essa abordagem muito inteligente e interessante, acho também que isso tem muito a ver com o comodismo. Uhum. Eu acredito que as pessoas têm muita dificuldade de se movimentar. Uhum. Eu vejo pessoas que não querem se enquadrar o que está acontecendo. Uhum. A gente tem várias plataformas que nos possibilitam monetizar. Mas eu também vejo que as pessoas falam assim, eu não vou fazer dancinha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer... Cara, você já tá colocando uma... O mundo não vai parar pra você se enquadrar ao seu velho passado. Aquela forma pacata de você fazer negócios Totalmente. acabou. Isso não existe mais. Ou você acompanha o que tá acontecendo, Sim. o novo, né? O novo tá aí pra você explorar. Sim. Tanto que a gente vê que o novo tá trazendo várias possibilidades. E que bom. Sim. Que a gente tem essa possibilidade. Porque na minha família, pelo menos... A gente não foi ensinado a sonhar. Segue os teus sonhos. Era nos ensinado o quê? Você precisa trabalhar para você se manter. Sim. Não sei se a sua família te ensinou a sonhar. Siga os teus sonhos. Era muito difícil ouvir isso dentro da minha casa e dos meus. Os seus sonhos eram, você precisa concluir seus estudos, você precisa arrumar um trabalho, prover, né, para sua família ali naquela situação. E pronto. Não era só faça os seus estudos. Ou só segue os teus sonhos. Não tinha isso. Você precisava trabalhar. Sim. Então, eu vejo que as pessoas colocam muita dificuldade ao que está acontecendo. Vejo pessoas com 40 anos se enquadrando ao novo. Vejo pessoas com 25 que não conseguem se adaptar ao novo. E essa mobilização que a gente traz com a nova era, isso também nos possibilita de chegar a lugares mais próximos aos nossos sonhos. Onde que 15 anos atrás a gente conseguiria ter esse acesso, essa plataforma Sim. de fala, entendeu? Então, essa colocação que você traz, isso sempre foi muito importante. Já te declarei isso fora nos bastidores, o quanto é importante. E agora, mudando um pouquinho dessa temática, eu queria que você falasse, a gente vai colocar aqui um pouco dos seus trabalhos, pra gente poder dar uma olhada, você comentar brevemente. Certamente imagem que as pessoas já viram por aí. Essas aqui não. Essas daqui? Essa sim, essa já. Essa já, né? Mas tem algumas que não. Pode comentar um pouco sobre
Cara, sobre esse trabalho? Esse trabalho, eu, na verdade, só introduzindo um pouquinho antes da gente chegar aí, eu sou fotógrafo, né? Minha profissão raiz é a fotografia, apesar de hoje dirigir projetos, como você falou, para grandes marcas, enfim. Mas eu comecei fazendo casamento e sempre tive um olhar para as pessoas. Então, assim, o meu trabalho autoral sempre foi o que me preencheu por completo. E esse tipo de coisa, por exemplo, faz parte do meu trabalho autoral, onde eu vou, de fato, explorar e entender lugares, Eu sempre fui a pessoa que eu quero ir lá e ver, eu quero viver, eu quero experienciar. Eu quero ser a pessoa que conta, eu não quero ser a pessoa que ouve, me dizer. Sim. Então, assim, para mim, não faz a menor diferença se eu estou fazendo um casamento, um parto. Eu fui fotógrafo de parto também por 3 anos. Pra mim não faz a menor diferença se eu tô fazendo um casamento, um parto, um assassinato, ou se eu tô dentro da favela da Maré. A sensibilidade é a mesma. Trabalhando com os traficantes. Pra mim é a mesma coisa. A minha função naquele lugar é contar aquela história. E eu sou muito grato por qualquer história que eu tenha a oportunidade de contar. Sim. Você contar uma história é você poder entrar, a pessoa abrir a porta pra você e você entrar. Isso que a gente tá vendo aqui é uma oportunidade que eu tive de entrar na favela da Maré, que pra quem sabe, pra quem não sabe, é uma das favelas mais perigosas do Brasil, um lugar que a polícia não entra, a monitoração é feita por helicóptero, pra você ter ideia, e é um lugar realmente extremamente perigoso, e daí a gente usa, né, realmente todo o nosso know-how, todo o nosso trabalho ali de anos de conhecer pessoas, de um que conhece o outro, e me bota lá dentro, me dá essa história, e eu tive essa oportunidade. Uhum. Isso aconteceu numa sexta-feira, eu tava em São José dos Campos, e no sábado eu tava dentro da favela, com a oportunidade de conhecer a favela sobre a visão dos traficantes e sobre a visão dos moradores. Sim. Eu não entrei lá dentro para contar a história do tráfico, porque isso todo mundo sabe, por mais que a gente feche os olhos para isso. A gente, o tempo inteiro, tá se surpreendendo com coisas que o quê? Quem vai se surpreender com o quê? Todo mundo sabe que dentro da favela se mata, tem tráfico, tem venda, tem tudo. Então, isso a gente sabe. Sim. Assim como a gente sabe da pobreza, assim como a gente sabe de quem passa fome. Então, eu entrei na Maré para contar a história que não se conta, que é o paralelo. Por exemplo, essa imagem, a gente tem aqui claramente o que é o paralelo dentro desse lugar. É um traficante com um parafal e as crianças andando, a feira acontecendo. O Emicida tem, né, um poema dele que ele fala a feira que não parou, e é muito isso, tipo, a vida não para pra vida acontecer. Sim. E aqui dentro a gente sabe que isso é uma realidade. Essas pessoas não estão amedrontadas, essas pessoas não estão com medo, pelo menos aqui, ou não estão mesmo. Então, eu entrei aí dentro pra contar a história do paralelo. Se isso é bonito, se isso é feio, se vão dizer que é romantismo, se vão dizer que é certo ou errado, não é meu problema. A arte não tá aqui para resolver problema, sim. A arte tá aqui para levantar questionamento e não me interessa, não é minha função resolver problema enquanto artista. E também acho que isso, enquanto artista, não. Essa não é a sua função, de fato, não é. Aqui a gente vê a sensibilidade do seu trabalho, essa imagem aqui, conforme as outras que a gente vê, a vida não para pra vida acontecer. Isso é muito real, porque a gente vem desse lugar, sim. Entendeu? As coisas estão acontecendo lá embaixo e a gente precisa movimentar, a gente precisa passar para estudar, a gente precisa se alimentar. Exatamente. A gente faz a coisa acontecer. Isso que você falou, a vida não para pra vida acontecer, quem tá aqui fora não entende. Exato. Nunca vai entender. E cara, isso o que é muito bizarro não é que vai assim, ser entendido. O acesso, eu trouxe essa informação, né, de dentro da favela, porque eu nunca tinha tido acesso também. Eu nunca tinha ido a uma comunidade. Não, mas outra coisa, desculpa até te interromper, porque para além de não ser entendido, não é compreensível, porque é uma vertente, sim, né? Exato. Não entender e não compreender. Sim. Entende? Porque a gente que vem desse lugar, a gente, tudo bem que são várias vertentes, mas, cara, você não compreender e você falar sobre algo que você não vive, você não tá ali, você não tem propriedade de moradia enquanto indivíduo, você não pode fazer isso. Sim, e é isso, de fato, que a gente defende, a gente que sai desse lugar. Entendeu? Porque, cara, é muito louco. As pessoas falam assim, mas é muito perigoso. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ponte da minha casa até lá fora? Cavar um buraco. Vou cavar um buraco? Você precisa passar. E a vida não para pra vida acontecer. Isso é muito real. Isso é muito real. Então, quando você traz a sua sensibilidade enquanto artista, entendo isso como arte, isso é
isso é, para além de arte, isso daqui é muita poesia. É histórico, Isso né? é uma história que exato. Tá eternizado ali. E isso é uma história nossa. Isso é uma história... Sou cria do Rio de Janeiro. Sim, você muito mais do que eu pode falar sobre tanto isso. Que quando você... Eu já tava com a minha matéria pronta pra esse rapaz. Quando eu tava saindo de casa, que ele me deu esse furo, porque isso é um furo muito importante. Falei, calma aí. Você tá falando sobre mim. Você tá falando do lugar que eu vim. Não sou da Maré, né? Sou de Niterói, Rio de Janeiro. Mas é tão poderoso quanto. Sim. Entende? E essa imagem aí, o que você fala pra gente? Que metade do Brasil já deve ter visto. Essa foto, ela rodou bastante, porque inclusive ela virou depois estampa de uma marca que eu lancei, e a gente tinha essa imagem estampada na camiseta, e agora eu tô produzindo material com esse trabalho, vai virar um livro, né? E esse material tá guardado há 4 anos, na verdade. Eu sempre tive muito respeito por esse material. Essa foto em específica, eu não sei o nome dessa criança, mas eu tava fotografando ela com as outras 2 amigas dela ali, e em algum momento, é muito interessante porque eu fotografei elas ali naquele cantinho, e depois eu tava conversando com os rapazes, né, assim do lado, e ela veio correndo gritando, ô tio, essa imagem dela aqui, essa imagem descarada, esse dente que falta, esse sorriso ao mesmo tempo que, sabe, tem uma Sim. coisa de tipo, tô brincando, mas tô falando sério, sabe, a descaração vem desse lugar, e ela falando, ô tio, apaga minhas fotos, porque minha mãe não vai gostar de ver, não. Aí eu conversei com ela muito rapidamente, ela, daquele jeitinho dela, falando, é porque meu pai tá preso, meu pai não pode aparecer. E olha a informação que essa criança traz, olha o acervo que ela tem. Meu pai tá preso, meu pai não pode aparecer, não. Essa menina, ela não tem 14 anos, cara. E olha o tanto de coisa que ela sabe sobre a história dela. Que ela sabe, e ela tá brincando, ela tá correndo. Essas imagens são feitas, elas estavam brincando ali, ó. Sim. Brincando, e eu já tinha fotografado elas em outro... A foto, vamos dizer assim, oficial, era uma outra foto que eu fiz delas. E ela veio correndo de lá pra cá, gritando, ô tio. E olha como a nossa cabeça constrói coisas, agora falando muito sobre arte, como constrói no inconsciente, né? Porque eu não percebi essa foto. Eu simplesmente, eu sou um fotógrafo de guerrilha, né? A coisa do documental, ele é de mim, assim, sempre foi para além de qualquer coisa. Então, quando eu ouvi ela gritar, eu só virei a câmera e comecei a clicar. E não interessa o que tá vindo, eu tenho que clicar. Abro a lente no mais aberto que puder para captar tudo e comecei a clicar. E depois que eu vi essa foto pronta, ela me lembrou muito a imagem, eu não lembro agora qual é o nome do fotógrafo, mas depois se a gente puder colocar na tela, é a imagem da criança da bomba de Hiroshima, que ela vem correndo pelada. Sim. Que a criança vem correndo. Então, assim, as histórias todas se conectam. Tudo, a nossa mente cria de uma forma que a gente não sabe. Tudo já tá concebido, tudo já tá criado, a gente só tá externalizando. Exato. Já tá pronto. Já tá pronto. E eu costumo dizer que, como eu falei, eu trabalhei com casamento muitos anos, trabalho com artistas, trabalho com B2B, crio imagens para empresas, mas para mim, o que mais me toca, o que é mais lindo é fazer isso. Se puder voltar na outra imagem da horizontal, acho que é essa imagem. O que mais me toca numa coisa como essa, por exemplo, é que não tem o que interferir. Quando a gente retrata a vida tá pronta. Não interessa se tá bonito, se tem uma arma, se tem 2, se tem um carregador, se aqui tem 3, se essa banca tá cheia de droga, dinheiro e coisa, e se alguém vai morrer depois daqui. A vida tá pronta. E o meu papel, enquanto artista, na vida, é só contar essa história. É diferente de um casamento que a gente precisa enfeitar. É diferente de uma campanha que tudo é criado e tudo é muito retocado. Sabe? Você fazer documental é maravilhoso. E Adilson, abrindo um parêntese aí também, pra quem tá do lado de cá, é horrível.
pra gente que tá aqui, é a nossa beleza. Sim. É o que a gente enxerga dentro do campo. Sim. É um campo de batalha. É um campo de batalha. Não tem nada romantizado aqui. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Não tem nada romantizado. Mas é a nossa beleza do que a gente vê. Sim. E outra coisa, isso daqui, pra muitos, horrível. O que toca aqui dentro é entretenimento pra massa que tá aqui fora. Exatamente. Esse é o ponto que a gente Exatamente. E o quanto, como você perguntou pra mim no início, assim, como que essa história te prepara, como que essa história te traz? A mesma forma a gente tem aí a Ludmilla, a gente tem a Bianca, pessoas que saíram da mesma realidade. Sim. E aí a gente vê essas pessoas hoje, a Anitta, a gente vê essas pessoas fortes desse jeito, e a gente acha que é só o marketing, que é só porque a pessoa aprendeu, porque a pessoa fez coaching, porque ela chegou top não sei aonde. Gente, toda pessoa forte saiu de uma história forte. Sim. Toda pessoa forte saiu de uma história forte. Toda pessoa forte. E aí, tem níveis, né? Tem gente que chega no nível global, tem gente que chega no nível estratosférico, tem gente que somos nós, que estamos aqui, que mudamos a nossa realidade, que saímos. Então, assim, toda pessoa forte, ela saiu de uma realidade forte. Exato. Sabe? Essa coisa, volta a dizer, o que te inspira? O que me inspira é a falta, o que me inspira são os meus amigos que morreram na porta da minha casa. Eu tenho fotos do portão da minha casa, na minha cidade, onde um dos meus amigos que cresceram comigo morreu na porta da minha casa. E 2 dos tiros quase matam minha irmã. Se não tivesse o portão, porque ela foi abrir o portão para ele entrar dentro de casa, para entrar na minha casa. Nós éramos amigos da rua, ele era envolvido, mas assim, e daí? Era nosso amigo, tava ali, para o amigo não tem isso. E ele foi executado na porta de casa, tem 3 tiros cravados no portão da minha casa. E minha irmã abriu o portão para ele entrar. Então assim, o que te inspira? Me inspira isso. Quando você não tem o acesso, quando você não tem as inspirações, você não tem as pessoas que fez, você não tem os pais, você não tem a família que foi lá, você não pôde estudar na faculdade, mano, o que te inspira é o que você não tem. O que te inspira é a raiva, a inconformidade, a insatisfação. E o não ser. Exatamente. É muito engraçado isso que você tá falando, porque eu vim de um lugar de Niterói, mas onde eu morava, morro, comunidade, essas coisas todas assim, e eu morava na rua 6, e atrás da minha rua 7, existia um tráfico. Mas assim, tudo muito bonitinho, aos olhos de quem tá aqui. Sim. Mas lá dentro é a nossa beleza. Sim. É a nossa beleza. Sim. E essa foi uma das ruas mais... Por muitos anos, foi uma das ruas mais perigosas do meu bairro. Sim. E a gente tinha que fazer o quê? Pulava ela? Não, era a nossa beleza. Sim. Era o que a gente tinha. Na frente do meu bairro, tem uma comunidade chamada Novo México. Novo México, ele por muitos anos, extremamente perigoso. De você estar na janela da minha casa, você vê o tiro cruzando. Sim. É de lá que a gente veio. Sim. Então é a nossa beleza. Sim. Eu não encaro isso daqui como, é a coisa... Sim. Não é isso. É a nossa beleza do que a gente vê quando você abre a janela, quando você abre o portão, quando você caminha pra ir a algum lugar. Só fazendo um esclarecimento para que as pessoas entendam bem, a beleza que você tá dizendo seria a visão pra praia, né? Não, sim. É isso que você quer dizer, é a visão da praia da minha família, por exemplo, que mora em Caraíba. A gente abre a porta e a gente vê o mar. Exato. É a sua beleza. Exato. Né? Você abre a janela, você abre a porta e essa é a beleza que você tem. E o belo é subjetivo. É subjetivo, exatamente. É muito subjetivo. Só para as pessoas entenderem. Porque senão as pessoas acham que mas é beleza comparando aquilo que muitas pessoas veem. Igual, vamos supor, quem mora ali no aterro, que abre a janela, vê barquinho vindo, cada um, né? É a vista de cada um. Exato. É a realidade de cada um. E só eu concluindo esse tópico aí sobre a favela, tem essa questão, que quando eu saí de lá, eu saí uma outra pessoa transformada em diversas vivências. Primeiro, porque eu nunca tinha acessado um lugar como esse. Segundo, que eu nunca tinha tido acesso a tantas armas. Eu peguei em granada, eu peguei em dinheiro, eu vi armas que eu nunca vi na minha vida, eu andei com pessoas assim, que eu nunca tinha visto aquela quantidade de gente armada, eu nunca tinha tido acesso, eu corri de helicóptero da polícia. Então assim, eu estava lá dentro, eu estava lá. Campo de batalha. Campo de batalha. E uma coisa que me marcou muito, quando eu estava fazendo uma entrevista ali com um dos chefes lá dentro, eu perguntei a ele assim, eu falei, cara, como que porque quando você tá lá dentro, você entende que a coisa é tão organizada e que existe realmente uma hierarquia. Tem o gerente, tem o cara que comanda, tem o outro, tem a logística. Isso é um negócio. Então eu perguntei pra ele, como que esse jovem que nasceu aqui numa mãe que não tem envolvimento nenhum com o tráfico, como que essa pessoa se torna um guerreiro, um traficante? Aí ele olhou pra mim e falou assim, igualzinho a você. O mínimo envolvimento te torna envolvido.
O mínimo, por isso que eu tenho tanto respeito pra falar dessa história. Porque eu entendi isso, sabe? O mínimo movimento te envolve. Então não importa o que eu tô fazendo, eu tô envolvido com aquilo. Lembra que eu te falei no início que nós estávamos com a câmera desligada ainda, sobre o dinheiro fácil que você consegue dentro desses cenários de entretenimento? Sim. É um negócio que gera entretenimento para quem tá aqui embaixo. Não sei se você conhece faculdades como o UF. Sim. Essas faculdades renomadas, pública, quem tá ali, a galera que tá indo pra sala de aula, quando termina, que tem baile sexta-feira, que tem... Sabe? Sim. É o entretenimento dessa galera. Sim, e exatamente. quem tá ali dentro, ou aqui é um negócio, Sim. isso é um negócio independente do teor de gravidade, Sim. independente de qualquer coisa, é um negócio. Ele é respeitado. Ele é muito respeitado porque ele tem uma pirâmide. Sim. E essa pirâmide começa de gerente e vem descendo para baixo. Sim. Só que o que as pessoas moldam muito, o que as pessoas... é isso, X coisa e tal... Você tá lá, no entretenimento. Você tá dentro da cena, né? Você tá dentro da cena. E outra coisa, você não defende a cena. Não, de jeito nenhum. Não fui. Você nasceu lá dentro. Você nasceu assim ali. Como você nasceu preto, pobre, com braço, sem braço, você nasceu lá dentro. Exatamente. E quando a gente vê uma esfera tão grande do funk que tocava lá dentro, tocando na pista, as pessoas ficam assim, nossa, mas saiu de lá. Exatamente. É desse lugar que veio, entendeu? Então, assim, o programa de hoje, ele tá muito baseado nas nossas raízes. Nossas raízes, são nossas raízes mesmo. E eu queria te fazer uma pergunta que não tava aqui no meu roteiro. Eu queria entender como que você chegou nesse lugar de... Vou produzir um livro sobre isso. E esse livro também, ele vai ser em foto, ele tem texto, como que... Você pode falar um pouco da estrutura desse trabalho? Vai ser basicamente um livro fotográfico. É um livro para você folhear e você ver histórias, assim. Vai ter pouco texto, vão ter pouquíssimos textos. Vai ser realmente mais um livro fotográfico contando histórias de vivência. E ele vai ser totalmente embasado no meu trabalho autoral. Então, assim, tem outras histórias para entrar nesse livro. Eu ainda não decidi, eu não fechei o livro ainda, se eu vou fazer só Maré. É uma história que me toca muito, mas eu acho que eu posso aproveitar para contar outras histórias, como, por exemplo, essa foto que a gente tá vendo, ela foi do incêndio da Catedral de Notre Dame, e depois eu tava em Londres, e quando a Notre Dame pegou fogo, eu falei, eu preciso ir para lá, porque tem uma história lá para contar. Acabei com minhas férias, me piquei para Paris, para ir pro meio do caos. Então, assim, fui enforcado, apanhei de polícia no front, mas contei essa história das manifestações depois do incêndio da Notre Dame. Então, tem várias histórias, assim, já acompanhei famílias de sem terras, tem a história da Maré, que a gente acabou de falar, mas teve as famílias de sem terra, famílias do MST. Inclusive tem essas imagens publicadas pela Vogue Itália, uma imagem de Paris e uma imagem do MST, de uma família do MST. Essas imagens é de Paris. Fiz agora recentemente também a enchente do Rio Grande do Sul, então fui pra lá, passei 10 dias morando debaixo do viaduto, dentro realmente do campo de batalha, entrando dentro do barco, tomando tiro do que acontecia lá dentro. Isso é Pia-Mauá. Então, assim, no Rio de Janeiro também. Então, assim, tem muita história pra contar, e eu acho que eu quero fazer essa viagem com esse livro, sabe? De coisas extraordinárias. Eu sou uma pessoa, cara, que eu sou assim, se você me falar, eu gosto tanto de viver coisas, eu gosto de contar tanta coisa que parece mentira, que tipo, ninguém iria e eu vou, que se você fala assim pra mim, você vai entrar nesse avião, esse avião vai cair, você não vai morrer, eu entro no avião só pra viver a experiência e poder contar. E eu acho também que sabe, então... a visão do artista nos leva também para esse passeio. A gente vivencia uma situação através da sua ótica. Exato. E que a gente também tem a nossa percepção sobre aquilo dali através do que você visualizou. Sim. Esse é o gostoso da cena, sabe? Sim. Eu costumo dizer, cara, que a arte, ele é o meio mais democrático do acesso ao camarote. Porque... independente do que se faça, independente de quem vá frequentar esse camarote, não existe o camarote sem a arte. Desde o músico
que tá fazendo animação, o DJ, o bailarino que tá fazendo interpretação, o fotógrafo, o videomaker, as pessoas que vão eternizar aquele momento. A arte é o elo que une a calçada ao camarote. E é o meio mais democrático de qualquer pessoa acessar o camarote. Mesmo que seja de ter o gostinho só de estar lá dentro servindo. E depois você vai ter que sair, que acabou seu tempo. Sim. Acabou seu show, acabou sua diária, acabou sua hora. Mas ele é o meio mais acessível. E aí tem a questão que é o elo que linka as pessoas, né, nós que não temos esse acesso fácil ao camarote, é a arte. A mesma arte que ela é descriminalizada, que ela é colocada como o último item a ser contratado, que ela é colocada como o item que é visto como gasto dentro das planilhas de contratação, que é o único item e a única peça que faz você reviver o momento daquele episódio que você viveu, que fez o seu pelo arrepiar, que faz seu coração bater forte, que fez você lacrimejar. É a arte que vai fazer você voltar lá com o simples intuito de reviver. Precisa sentir de novo. Precisa sentir. Eu costumo dizer que a arte, cara, ela é tão nossa que a arte ela é tão necessária que a arte ela não é pro artista. A arte não é pro artista. O artista não precisa da arte. Porque tudo que o artista é artista. Então, o artista, quando ele imprime, quando ele cria a plasticidade, por exemplo, como uma imagem, como qualquer coisa, o artista já viu, já sentiu, já se emocionou, ele correu para captar aquele momento, para criar aquela música, para fazer aquele poema, para criar aquela história, mas o artista já sentiu tudo que aquela arte seria capaz de dar para ele. Só que a necessidade da plasticidade, do 150 BPM, ou do som lento, da coisa que emociona, é pro outro chorar, é pro outro ver, é pro outro pensar. Por isso que eu falei com você que o papel do artista não é resolver problema, é criar, porque é justamente isso. Não me interessa o que estão fazendo dentro da favela da Maré. Não me interessam. Eu só tenho que estar lá dentro criando essa história. Vou jogar lá e os responsáveis que resolvam. E as pessoas que querem se compadecer, que se compadeçam. Eu tenho minha opinião, que não pode passar pelo meu crivo artístico. Sim. Entendeu? Isso também não é função sua. Não é função minha. Minha função lá dentro é fazer isso. É fazer as pessoas olharem e falarem, caramba. É fazerem, por exemplo, não tá aqui, mas essa imagem da família do lixão foi uma imagem que eu fiz, sei lá, acho que deve ter uns 6, 7 anos, no lixão de Santa Cruz Cabral, em Porto Seguro. E essa imagem reverberou muito, porque foi minha primeira imagem publicada pela Vogue Itália, e depois a gente conseguiu levar por conta da reverberação dessa imagem, foi colocada uma cooperativa dentro desse espaço. Caramba! Então, assim, o papel da arte é esse. Você vai lá e faz. Acabou, não interessa. A gente enquanto artista ainda tem muito medo. Eu tenho medo de apontar a câmera na rua, eu tenho medo de tirar, eu tenho vergonha, sabe? Mas você se arrepende tanto de não ter feito que é pior do que você ter ido lá na favela e ter tido um estresse pós-traumático e não ter conseguido pegar um voo pro México, como foi meu caso. O que aconteceu com você? É muito pior se eu tivesse perdido essa história. Exato. Então, eu acho que tudo se resume nisso, quando a gente tá falando da arte. E também tem muito que a gente entende através da arte o que é estar lá dentro. Seja o lugar que for. Você tem um acesso, né? Exato. Aquilo dali se torna uma ponte pra você. Eu acredito que muitas pessoas agora vão estudar o seu caso, vão ver o que fez, o que foi, como foi o processo, porque entender o processo da posição do artista, a arte que ele transmite, é o mais gostoso de tudo. É o mais importante. Para além de importante, é o que nos conecta e nos coloca informado daquilo dali. Adilson, ficaria aqui horas aprendendo com você. Foi literalmente um prazer. Eu gostaria muito de deixar um convite aqui público para que quando esse material estivesse pronto, se você pudesse voltar para trazer para gente devorar esse material. E a última pergunta que eu queria te fazer: como você deixa para as pessoas que buscam ser artistas, porque você, para além de fotógrafo, é um artista, óbvio, como você deixa essa mensagem para as pessoas não desistirem? Ou desista, né?
Ou desista Ou também, desista. né? Desistir é um ponto importante. A gente, às vezes, é empurrado por essa coisa de que isso é sua única opção, a gente sofre até morrer. Exato. Então, assim, desistir também é uma opção. Um estímulo, né? É um estímulo e eu acho válido. Mas para quem quer, eu diria coragem, perseverança. Obviamente que a gente tem que levar em consideração a vivência e as oportunidades de cada um. São únicas. São únicas e cada um tem sua oportunidade, cada um tem sua história. Então, assim, o que é fácil para mim pode não ser fácil pro outro, mas, cara, eu acho que a gente disse tudo aqui o que a gente tem que dizer. No final das contas, eu não posso dizer nada, eu só posso inspirar e que de alguma forma isso sirva de inspiração, porque no fim das contas é aquela coisa, né, de quem tá calçando esse sapato. Exato. Sabe? Quem tá calçando essa sandália. Então eu não posso dizer nada, a única coisa que eu posso fazer é viver e fazer do meu trabalho instrumento de inspiração. Volto a dizer essa palavra porque é a única coisa que eu acredito, inspiração. E hoje eu entendo o meu trabalho como inspiração. Eu não me apego na minha cor, eu não me apego na minha pobreza, eu não me apego na realidade da minha família, eu não me apego em nada que que deteriore a minha história, que me torne menor. Eu só me apego no que pode ser mais. E tirando o papel de vitimismo. Tirando o papel de sempre vitimismo. E entendendo que eu tô sempre na merda, a água tá sempre aqui e eu tenho que continuar nadando porque apesar de ter conquistado coisas, eu ainda não conquistei a estabilidade. Sim. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é, cara, tenha coragem. E coragem é o mais difícil, né? Coragem é o mais difícil. O engraçado é que, tipo assim, as pessoas não têm coragem de fazer o que eu tô fazendo, estão me criticando, mas eu não vejo ninguém arregaçando as mangas, porque a zona de conforto é gostoso. Mas agora, se tu quer meter pau no meu trabalho, exatamente. Igual o meu primeiro vídeo que eu tava girando a cadeira, foi meu primeiro vídeo. Eu tô no segundo período da faculdade. Eu já estudei, né? Fiz uma outra faculdade, coisa e tal. Cara, no meu primeiro vídeo, eu tô no segundo período da faculdade. Sim. Então, assim, eu tô fazendo coisa que tem gente que não tá fazendo. Exatamente. E não tô aqui me comparando. Mas você chegar e você apontar, mostrar, vai fazer também, pra você ver se é fácil. Enfim, Eita, só resumir essa situação para não parecer que fica vago assim. Uma outra coisa que eu costumo dizer é que fotografar é a coisa mais idiota que eu faço. Então, a pessoa que quer ser um fotógrafo, que quer ser um artista, que quer, sei lá, fazer qualquer coisa relacionada à arte ou qualquer coisa relacionada a qualquer coisa, entenda que o ato da atividade do que você se denomina vai ser a coisa mais idiota, porque você é especialista naquilo. Eu conheço o meu equipamento pelo barulho que ele faz. Eu conheço a luz pelo posicionamento do tripé que ela tá. Eu sei o que tá acontecendo. Assim como uma boleira entende o que tá acontecendo com a batedeira dela pelo barulho que tá fazendo as pás batendo ali dentro. Então, assim, fazer o que você se denomina é a parte mais idiota do processo. Você precisa ter coragem pro resto. Para fechar conta, para demitir ou contratar, para passar pelos desafios, para reformar sua empresa, para entender que você precisa fazer um rebrand, para entender que você precisa fazer mais, que você não está fazendo o suficiente, está querendo desistir, que você não chegou no limite ainda, você está querendo parar. Tem essa linha tênue também. Cansaço, né? As pessoas se sentem muito cansadas. Então, assim, tem toda essa questão. Exato. Eu acho que é isso. Como que eu te acho nas redes sociais? Adilsons em tudo, que vem de Adilson Daniel Santos dos Santos. Santos dos Santos, né? Então é Adilsons em tudo e tá no Instagram, TikTok, todas as redes sociais. Contratar seus serviços Pinterest, por lá mesmo. Contratar meus serviços por e-mail. Tem na bio do Instagram. E consegue falar comigo. Você tá com um curso também, né? A gente tá terminando de escrever um curso agora, vou iniciar uma mentoria e, enfim, tem uns projetos, aquela coisa, né? Vem aí, aquela coisa. Aquela coisa, muita coisa acontecendo. São quantos na sua equipe? Comigo hoje fixo tem 2 pessoas, mas, cara, em projetos, eu já dirigi projetos, o Carnaval, por exemplo, eu faço o N1 no Rio de Janeiro, e a gente coloca equipe de 15, 20 pessoas trabalhando. É mesmo?
equipes Tudo que eu sua dirijo. extensão, né? Tudo minha Todos extensão. falam a mesma língua que você. Trabalho com a Vivo, Boticário. Eu dirijo esses projetos, assim. Tem projetos que eu nem tô pegando na câmera e tô dirigindo toda a parte. Desde o 3D que vai ser feito para aquela ação até a entrega, os KPIs, resultados, tudo. Cara, é gigante. E até que série tu foi? Até a 7ª série. Por hoje. Eu sou graduado na 5ª, porque eu fiz 3 vezes, então Fez assim... 3 vezes, então já tem propriedade da 5ª série. Adilson, foi um prazer te receber Igualmente, aqui. muito obrigado. Ficarei aqui horas aprendendo com você. Foi um dos programas que me tocou muito. Foi obrigado. muito emocionante. Não desrespeitando aos outros participantes, não é sobre isso. É porque quando a gente fala de onde a gente vem, toca mesmo, né? machuca, é diferente. A lágrima chegou aqui, mas enfim, a gente manteve um profissionalismo pra você não cair de hate em cima de mim. Se vier também. Se você veio da favela, você pode falar. Como a Se gente não, diria na Bahia, se vier, tem. se vier, tem. Foi um prazer te ter aqui. Curta, compartilha esse programa, assista, deixa seu comentário aqui. Critica o apresentador, isso é importante também. Sim. Segue o Adilson lá, é um cara gigante. E deixa a sua opinião, né? Fala aí o que você acha. É importante também pra gente discutir. Exato. Espere os cortes, que os cortes vão vir matando, né? Vão. Queridos, bom final de semana pra vocês. Boa sexta-feira. Adilson, muito obrigado mais uma vez. E é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Beijo, beijo.